Queridos, a paz do Senhor. Estamos reunidos na presença de Deus neste lugar. Último domingo do mês de novembro, o final do do ano está aí a chegar, amém? Ainda ontem começou, já está terminando. Grandes coisas o Senhor fez por nós neste ano e é que até aqui nos tem ajudado o Senhor, amém? Eu hoje trago uma mensagem que eu há muito tempo andava pesquisando, analisando, estudando a forma como estruturar numa mensagem um tema destes. Eu vou alertar já que possivelmente eu vou chocar alguém. Esta mensagem não é fácil de pregar, nem fácil de ouvir. Amém? Porém, conforme as palavras do Senhor Jesus, já no Sermão do Monte, e baseado nas palavras dele, o meu único intuito é continuar aquilo que ele disse lá atrás no Sermão do Monte para nós hoje. Transportar as palavras dele para a nossa vida hoje. Então eu vou expor um trecho do Sermão do Monte, fiquem lá em Mateus capítulo 7, dos versos 1 ao 6, que diz assim a palavra de Deus: Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pai Santo e glorioso Deus, é um privilégio para nós, Senhor, estarmos perante a Tua Santa Palavra. Eu quero pedir esta manhã, Senhor, em união de Espírito com todos estes meus irmãos, sabendo que a oração é única, a que nos abras os nossos corações. Senhor, leves cativos os nossos pensamentos e retires dos nossos olhos espirituais toda a escama que nos possa dificultar o entendimento e a exposição deste sermão, falado, pregado, exposto pelo nosso Salvador Jesus Cristo, lá naquele tempo, lá naquele monte. Senhor, que o impacto que esta palavra causou àquelas pessoas, homens, mulheres, todos aqueles quantos o ouviram, lá naquele tempo, que ele aconteça hoje, neste lugar, e através deste vídeo gravado, Senhor, na vida de todas as pessoas que me vão ouvir agora. É um privilégio, ó Deus, servir de Teu mensageiro, transportador da Tua palavra. Por isso, Senhor, utiliza-te de mim, debaixo do Teu propósito, debaixo do Teu querer, para o louvor da Tua glória. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Este é o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. O maior discurso alguma vez proferido, no maior palco do mundo, proferido por o maior pregador do mundo. Mas o Sermão do Monte tem sido analisado e visto e trabalhado de forma totalmente diferente da forma com que Jesus os pôs. Porquê, pastor? Eu vou explicar. Porque todo o Sermão do Monte, entenda bem isto, que isto é importante nós percebermos. Todo o Sermão do Monte, ele trabalha em função da lei que Moisés recebeu no Monte Sinai. Poderá dizer-se assim, vamos aí uma página atrás, em Mateus 5,17 diz, Mateus 5,17 diz assim, Jesus diz assim: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar, não vim abrogar, mas cumprir.
Cumprir, a palavra cumprir aqui no original grego, ela traz a ideia de mostrar toda a sua plenitude. Ou seja, Jesus, ao proferir o Sermão do Monte, ele expôs perante aquele povo tudo aquilo que eles já sabiam. E não é por acaso que o único evangelista que ele expõe mais abrangentemente o Sermão do Monte é Mateus. Porque Mateus está aqui a falar para judeus, e os judeus conheciam a lei de Moisés. Você está a entender? Jesus mostra em todo o Sermão do Monte como nós podemos cumprir todos os mandamentos. E nós sabemos que lá em Êxodo 20, que existem 4 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com a pessoa de mim para Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor em vão, e lembra-te o dia do sábado para o santificar. São 4 mandamentos que Deus deu a Moisés, chama-se a primeira tábua, que dizem respeito de mim para Deus. Mas existem mais 6 mandamentos, que é chamado em teologia a segunda tábua, que dizem respeito de mim para o próximo, que são eles: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os dias da tua vida na terra, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Isto tem a ver, tudo isto tem a ver com a relação entre mim e o meu próximo. Todo o Sermão do Monte ele trabalha a lei do Antigo Testamento. Se nós formos lá ver, uma das coisas que Jesus mais ênfase dá é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que Jesus fala isso? Porque lá em Êxodo diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, quer dizer, tens que descansar guarda esse dia para Deus, para louvares a Deus. Não andes ansioso pelas coisas deste mundo, você está entendendo? E Jesus transporta, ou melhor dizendo, ele expõe os 10 mandamentos de uma forma mais abrangente, ponto a ponto. Ele aplica toda a lei do Antigo Testamento, toda a lei, desde o capítulo 20 de Êxodo até o capítulo 32 de Êxodo, que foi quando Deus deu a lei a Moisés, já no Monte Sinai. Ele transporta, aplica, trabalha toda a lei do Antigo Testamento no Novo Testamento e mais principalmente no Sermão do Monte. Então, é estranho alguns pastores, pregadores e teólogos ensinarem que nós já não estamos debaixo da lei. Alguns pastores, pregadores e teólogos ensinarem que agora vivemos na era da graça. Não é errado. O que é errado é a avaliação que eles fazem do Sermão do Monte, porque Jesus não se afasta nem uma vírgula, nem um ponto dos 10 mandamentos dados a Moisés no Sinai. Você está entendendo? E no texto que nós lemos, Mateus 7, ele vai tratar mais precisamente, e eu peço toda a atenção, ainda não entrei na mensagem, só estou a fazer algumas considerações, mas eu peço toda a sua atenção, porque com certeza há coisas aqui que você vai ouvir que vão mudar a sua vida e o seu modo de estar na vida. Esse é o único propósito da exposição das Escrituras Sagradas. É a mudança de vida, transformação de vida. Amém? No texto lido, Jesus vai tratar do nosso relacionamento familiar, do nosso relacionamento de amizades, do nosso relacionamento de trabalho e também do nosso relacionamento dentro da igreja. Precisamos também entender que quando Jesus fala amar ao próximo, lembra-se que Jesus disse aos fariseus: 2 mandamentos, só 2 mandamentos eu vos dou, e um é maior do que o outro. Amar a Deus sobre todas as coisas e com toda a tua energia, com toda a tua força, com todo o teu coração, e amar ao próximo como a ti mesmo. Deixa que eu lhe diga uma coisa. Sabe o que é que Jesus queria dizer com isto?
que se você tiver a capacidade e a honradez de amar ao seu próximo, você está a englobar toda a lei. Você, para amar o seu próximo, você não pode cobiçar a mulher dele. Você, para amar o seu próximo, você não o pode roubar. Você, para amar o seu próximo, você não pode dizer falso testemunho. Amém, igreja? Então o amor implica algo de obediência. Ninguém pode amar se não obedecer. Este é um tema que não é muito pregado nas igrejas, porque ele vai mexer com alguns pontos que dizem respeito ao nosso caráter, ao nosso egocentrismo, à nossa mania de poder, de saber, de estar acima dos outros. Quem ama o seu próximo nunca se coloca, e nós mais à frente vamos ver, quem ama o seu próximo nunca se coloca acima do outro. Amém, igreja? Então entendemos que amar a Deus e amar ao próximo é todo o resumo da lei. Se nós juntarmos o Sermão do Monte dentro de um caixote, abanarmos, sacudirmos, mexermos, o que é que nós vamos tirar daí? Amar a Deus e amar ao próximo. Tudo isto é resumido no grande Sermão do Monte. Existem dois trechos nesta passagem que têm sido mal utilizados, mal aplicados e mal entendidos. Existem dois trechos nesta passagem que têm sido alvo ou a ferramenta dos afastamentos dos irmãos dentro das igrejas. Existem dois trechos nesta passagem que eles têm sido ferramenta a que as pessoas não queiram vir a Deus, porque eles têm sido mal entendidos, mal pregados, mal utilizados. O verso 1 e o verso 6. Não julgueis para que não sejais julgados. E o outro é: não deis pérolas a porcos nem aos cães. Nós vamos entender hoje o que é que Jesus quis dizer, não só com estes dois, com todos os outros, mas principalmente com estes dois. Por outro lado, esta passagem trata também de como podemos amar o próximo sem deixar de honrar a Deus. Há muita gente que pensa que o amar o próximo é ser condescendente, é ser passivo, é ser piedoso, caridoso. E nesse passo, muitas vezes, caímos no erro de desonrar a Deus. Se eu estiver a andar muito depressa, diga-me. Também este sermão do monte, este mesmo sermão que Jesus discursou para este povo, tem sido visto muitas vezes como contracultural. Ou seja, dizem alguns que este sermão só serviu para lá e não serve para aqui. Porque as épocas são diferentes, os contextos são diferentes, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes e este sermão não se enquadra aqui. Sabe porque é que eles dizem isso? Porque a humanidade não tolera o juízo, nem vê com bons os olhos o juízo. A humanidade não tolera o juízo tanto moral como religioso. Se eu chegar a alguém e disser assim: olha, vê a tua vida, tu estás a entrar num caminho que não é propício para ti, o que é que me dizer a mim? O que é que tens a ver com isso? Não sou eu de maior vacidade, de maior de idade? Não sou eu já casadinho e pai de filhos? O que é que tu tens a ver com isso? Mete na tua vida. Ao contrário, se eu for dizer a alguém: olha, que tu estás a pecar contra Deus, tem cuidado. O que é normal me dizer? Desse assunto nem quer falar, esse é um assunto tabu. De bola, de política e de religião, ninguém se pode meter com ninguém. Porquê? Porque a humanidade não está sujeita a juízo, nem moral, nem religioso, nem ético. O problema é porque, por causa disto, é que este sermão não é introduzido na nossa mentalidade atual. Também me dizem assim há muitas vezes: mas para que julgar os outros? O amor é tão belo. O que importa é o amor. Por que eu hei de condenar um casamento homossexual? O que importa é o amor. Você está a entender o que eu estou dizendo? Porque eu estou a entrar num campo muito perigoso. Para você está a entender o que eu estou dizendo? O importante é o amor, sim, mas não o amor condescendente.
Não pode ser o amor ausente de questões éticas, morais e religiosas. Porque ao fazermos isso, ao sermos condescendentes, nós estamos a desonrar a Deus. E passamos só a amar ao próximo e o amor a Deus fica secundário, fica de parte. A igreja de hoje também optou por uma aversão ao juízo em prol do amor imaginário. Como quem diz, ele pecou, mas coitado, ele teve uma falhazinha. Não, amanhã será melhor. Você não sabe o mal que você está praticando a um irmão seu por ser piedoso. Por não lhe chamar a atenção em amor, porque a Bíblia diz, dizei a verdade em amor, não em condenação, por isso é que Jesus diz, não julgueis, dizei a verdade em amor. Ao você fazer isso, você está a ganhar um irmão, você está a trazer um irmão à verdade, a Cristo, ao caminho. Este tipo de amor imaginário, ele mascara-se com vários textos bíblicos como este. Pastor, eu não posso julgar o meu irmão porque Jesus disse, não julgueis. É um amor mascarado. É um amor falso. E Jesus vai lá dizer mais à frente, hipócrita. É uma palavra bonita de se ouvir? Não, mas Jesus preferiu-a. Muitos também afirmam, ainda não entrei na minha mensagem, muitos também afirmam que a igreja que muito disciplina ferve pouco em amor. Eu não consigo encontrar uma outra coisa a não ser disciplina na Bíblia. Ou será que a minha Bíblia é diferente dos outros? Em tudo, desde Gênesis a Apocalipse, eu vejo Deus a disciplinar o seu povo. Eu faço a ferida e eu a saro. Este pensamento, antes deste pensamento, diz assim a palavra de Deus: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Isto está em Provérbios 27, de 5 a 6. Ou seja, é melhor eu repreender um irmão em amor do que deixá-lo fazer aquilo que ele quer. É melhor eu ferir um irmão em amor do que dar-lhe beijos e palmadinhas nas costas e vai em frente, está tudo bem, tu és poderoso. Tu caminhas sobre tudo. Tu és mais do que vencedor. Você está a entender o que eu estou dizendo? Muitos também afirmam, dentro das igrejas, que muita disciplina traz divisão. Eu concordo com isto em algumas coisas. Porque existe a disciplina do homem e existe a disciplina de Deus. Existe a imposição do homem e existe a palavra de Deus. E eu não posso alterar, nem acrescentar, nem retirar nada daquilo que esteja escrito no cânon sagrado. Se eu disciplinar alguém debaixo da palavra de Deus, eu vou ganhar um irmão. Se eu disciplinar alguém debaixo da palavra do pastor, eu vou perder um irmão. Aí estou a criar divisão na igreja. É por isso que esta palavra não é muito falada, não é muito pregada. E é por isso que eu estou a adorar esta fase da minha vida como pastor. Amém? Estou a ver os erros que eu já caí no passado. Esta mentalidade que eu estive aqui falando, ela revela uma mentalidade individualista. E nós temos que entender que a igreja não é individual. A igreja é um corpo. A igreja é um conjunto. São membros onde Cristo é a cabeça. A igreja é uma comunidade. Sabe o que quer dizer comunidade? É alguém que usufrui da mesma coisa comum. Então, se você é individualista, você não tem nada a ver em comum comigo.
A igreja é um local de convivência. Sabe porque é que muitas vezes se chama a igreja família? Porque você na sua casa, você come à mesma mesa com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, com os convidados da sua família, os cunhados, irmãos, primos, sim ou não? A igreja é igual. Você não pode estar a dizer que a igreja é a sua família e depois andar a colocar mesinhas aos cantos, grupinhos. A igreja é uma comunidade que vive em convivência. E agora deixe-me entrar na minha mensagem então. Pastor, pensava que a mensagem era essa, não é? Eu só dei as considerações. Que é para você perceber, porque é irrealista eu entrar num trecho deste se eu não explicar o que é que Jesus quis dizer com este trecho. Então, o que é que Jesus não quis dizer? Vamos ver primeiro. O que é que não significa não julgueis? Ou seja, qual foi a ênfase que Jesus deu? Em primeiro lugar, não julgueis não significa falta de discernimento. Eu quero dizer com isto que este tema requer julgamento. Julgamento de quê, pastor? João diz já na sua carta, provai os espíritos. O que a palavra provai no grego quer dizer julga os espíritos. Paulo, na sua carta, ele diz já em Coríntios, capítulo 14, se não me falha a memória, ele diz, julga as profecias. Então, eu tenho que julgar. Mas eu tenho que julgar com discernimento. Eu tenho que ver o que é bom e o que é que não é bom. Você está a entender? Quando Jesus diz assim, não julgueis, Ele não está dizendo passa ao lado. Passa com um paninho que se passa. Limpa só o pó porque o resto brilha. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo para você estar atento às circunstâncias que se passam à sua volta. Seja na matéria física, seja na matéria espiritual. É por isso é que eu digo assim, e a quem me ouve, leva a sua Bíblia para a igreja. Para quê? Para julgar aquilo que as palavras que o pastor está falando se está de enquadrado com aquilo que é a verdade bíblica. Só assim você pode julgar as profecias. Só assim você pode julgar os espíritos. Porque você tem discernimento debaixo da palavra de Deus. Quem me está a entender, diga glória a Deus. Não julgar não quer dizer que eu não tenha que usar um filtro. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é isso? É o filtro. Onde se filtra, eu vou utilizar uma palavra forte, a imundície, a porcaria, e só fica aquilo que é bom. As conversas que você ouve, as conversas que você tem, as pessoas com quem você lida, as pregações que você anda ouvindo, as músicas que você anda escutando, tudo isso requer um filtro, tudo isso requer julgamento, disciplina, ou isenção de disciplina, também não quer dizer não julgueis, porque você... Eu não queria dizer isto de uma forma que lhe desse muito aso. Portanto, eu vou meter o travão de mão. Você pode efetuar um julgamento ético, moral e religioso de uma atitude que um irmão seu esteja a tomar. Você está a entender bem o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você é um juiz. Eu não estou dizendo que você é o promotor público da igreja. O que eu estou a dizer é que você tem que estar com atenção, com discernimento, e se encontrar algo que não diga respeito à ética moral e religiosa, você deve chamar a atenção. Não julgueis não quer dizer falta de disciplina. Disciplina, ao contrário do que muita gente fala e pratica, porque existe, por isso é que eu disse, existe a disciplina de Deus e a disciplina do homem. A
disciplina do homem muitas vezes machuca, magoa, fere. A disciplina de Deus não. Deus diz: eu disciplino aqueles a quem eu amo. Disciplina quer dizer preocupação, quer dizer cuidado. Disciplina não é falta de misericórdia. Antes, pelo contrário, disciplina é um exercício de amor. Em Mateus 18, quer ver? Mateus 18. É umas páginas à frente. Mateus 18, verso 15. Se eu estiver a andar muito depressa, digo. Veja como a disciplina é uma prova de amor. A disciplina é um exercício que demonstra amor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Atente bem àquilo que você está lendo. Entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste um irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, consideram como um gentio e um publicano. Mas a primeira parte que Jesus fala aqui é que se ele te escutar, ganhaste o irmão. Meus amados irmãos, que privilégio é para nós cristãos ganhar um irmão. E muitas vezes eu só posso ganhar esse irmão disciplinando, não deixando que o caminho que ele está tomando se propague e se fique mais perigoso e que fique até por vezes irreversível. Não há volta a dar, já não há para voltar para trás, você está a me entender? Então, quando você pratica esse tipo de disciplina em amor, quando você fala as suas verdades, as verdades bíblicas em amor, possivelmente você vai ganhar um irmão. Muitos utilizam mal Mateus 7, capítulo 7, verso 1, com um único intuito, com um único objetivo, é ficar isento de qualquer responsabilidade. Não, pastor, eu não tenho nada a ver com a vida do outro. Quem sou eu para me estar a meter nesses assuntos? O problema está aqui, é que a pessoa não querer se meter nos assuntos, na verdade eu até quero, porque a fofoquice é sempre maior. Na verdade eu até quero se meter na vida do outro, mas o que eu quero é ficar isentado, ou seja, que outro julgue, que outro tome a posição de disciplinador, para que eu fique bem na fotografia. Só que deixa-lhe dizer uma coisa: qualquer que reaja dessa forma, olha o que eu estou dizendo, qualquer que reaja assim, isentando-se da responsabilidade para não ficar mal na fotografia, ele peca do mesmo modo. O pecado é igual. O pecado é igual. Então o que é que significa? Agora, não julgueis. Jesus, nesta fase do seu discurso, ele já tinha enfrentado, mas ele está enfrentando mais, porque ele não está só falando para os discípulos, ele não está só falando para o povo que passa pelo caminho em direção a Jerusalém na sua peregrinação e que vai parando ouvindo aquele homem falar. Ele está na presença também de espiões fariseus que tentam questionar Jesus, tentam colocá-lo à prova. Então o que é que Jesus está aqui falando? Ou porque é que ele está falando desta forma? Porque ele está lutando, está confrontando um espírito condenador. Amém? Um espírito condenador. Lembra-se quando o diabo chegou à presença de Deus e Deus lhe fez a pergunta: viste por acaso aí o meu filho Jó, homem reto e temente a Deus? E o que é que o diabo fez? Vi, mas ele só é temente porque tu lhe dás tudo. O diabo estava a entrar em julgamento pelas atitudes de Jó,
face ao temor a Deus, porque tinha uma consequência, é porque Deus dava tudo. Portanto, quem é aqui o condenador? Os fariseus constantemente questionavam Jesus. Mas Jesus, lembra-se quando os fariseus perguntaram a Jesus: então, como é? Os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Tu não sabes o que é que está escrito na lei? E o que é que Jesus respondeu? Não é aquilo que entra que faz mal, mas aquilo que sai. Em todo o seu ministério, Jesus confrontou com o espírito condenador. É por isso é que é muito importante nós entendermos o que é que Jesus estava falando. Para quem é que Jesus estava falando e para quem é que Jesus está falando hoje? Porque não se admire, meu amado irmão, você não é nenhum santinho. Você é santo sim, porque em grego é o separado. É aquele que está separado para Deus, para o serviço de Deus. Mas você também tem alguns pinzinhos na carne. Muitas vezes você também entra em condenação. Muitas vezes você faz parelha, parceria, associa-se ao espírito condenador. E então é para nós hoje que Jesus está falando. O espírito condenador, eu olho sempre de cima para baixo. Você lembra-se quando o publicano estava orando e o fariseu também lá no templo? E o fariseu batia no peito e dizia: eu estou aqui, eu sou fiel a Deus, zeloso na lei, dizimo e oferto, eu cumpro os meus horários. E o publicano de joelhos chorava e dizia: se propício a mim, Deus, que eu sou um pecador. Sabe o que é que o fariseu estava fazendo? Olhando o publicano de cima para baixo. Por isso é que eu comecei dizendo que você nunca pode amar o seu próximo se você se colocar acima dele. Amém? Quem olha de cima para baixo não é por causa de eu estar mais alto que vós. Mas quem olha de cima para baixo para a pessoa que está ao seu lado ou para o seu próximo é sócio, é parceiro, fez parceria com o espírito condenador. Então esta palavra é para ele. O espírito condenatório, ele conduz sempre ao excesso de zelo. Pastor, você não vê aquele nosso irmão que não tem remédio, não tem gosto pelas coisas sagradas de Deus. Entra na igreja como se entrasse num outro lado qualquer. Sabe o que é isso? Espírito condenatório, excesso de zelo. Amém? O próprio Jesus disse lá em Mateus 23 para os fariseus hipócritas, raças de víboras, que coais um mosquito, mas engoles um camelo. Porque a pessoa que pratica este espírito, ou que faz parceria com este espírito, e entra em excesso de zelo, ela dá ênfase, ela dá atenção às coisas mais mesquinhas. Amém? É as pequeninas coisas que interessam, não é as grandes coisas. Todos nós, meus irmãos, ninguém se coloca de parte. Todos nós somos tendenciosos ao espírito condenatório. Todos nós temos tendência a olhar alguém de cima para baixo porque somos mais importantes, porque temos mais algum tipo de conhecimento. E todos nós entramos no caminho do excesso de zelo. Todos nós. E o que é que eu lhe provo isso? Eu vou-lhe provar. Todos nós somos precipitados no falar. Falamos antes do tempo de coisas que nós nem sequer sabemos, porque ouvimos falar. Tiago diz: sejam, pois, tardios no falar e prontos no ouvir. Tiago sabia perfeitamente aquilo que estava a falar. Nós somos precipitados no falar. Segundo, somos aptos a julgar o desconhecido. O que é isto, pastor? As motivações que levaram aquela pessoa a errar. Você sabe. Você sabe qual é a motivação do seu próximo. Você conhece o coração dele. Que eu saiba bem,
O único que escrutina o coração, o único que conhece o coração do homem é Deus. Amém? Até você conhece o coração do outro. Você sabe o que é que motivou o outro a fazer tal, a praticar tal erro. Você está a ver qual é tão grande importância esta palavra para nós hoje? Terceiro, muitas vezes erramos no tempo de falar, já tinha dito. Falamos antes do tempo. Muitas vezes aquilo que nós ouvimos e que nós produzimos, por nosso próprio pensamento, não se enquadra no desenrolar da situação. Eu fiz-me entender? Está fora de tempo. Muitas vezes aquilo que nós proferimos nem vai acontecer. Como é que eu posso afirmar que alguém pecou? Eu sei se essa pessoa já pediu perdão. Você está a ouvir o que eu estou dizendo? Isso é falar antes do tempo. Eu posso ver alguém pecar, mas eu não vejo a pessoa pedir perdão. E muito menos vejo o perdão de Deus. Você está entendendo? Quarto lugar. Perdemos a noção do privado e do público. Nós vemos pelas Escrituras lá em Atos que Paulo chama a atenção a Pedro em público. Mas muitas vezes vemos os apóstolos chamarem as pessoas em privado. Porque quando nós temos a tendência de chamar alguém, a atenção de alguém em público, e eu utilizo isto muito no meu trabalho, é uma coisa que eu pratico. Eu nunca chamo ninguém a atenção à frente dos outros. Se não der naquela altura, eu vou arranjar uma outra altura. Mas quando eu chamo a atenção de alguém em público, o que é que eu vou trazer? Angústia, mágoa, desilusão, afastamento. Porque a pessoa se sente inferiorizada. As pessoas que praticam o espírito condenatório, geralmente, e aí faz-me alguma confusão, e logo, pronto, eu sabia que tinha que acontecer isto. Faz-me alguma confusão certas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus e outras denominações que fazem uma Assembleia Geral para o povo todo e expõem a vida das pessoas em público. E depois não querem que as pessoas se afastem. É a mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus 23. Hipócritas, vocês são filhos do diabo e fizeram um filho 2 vezes pior que vós. Jesus condena este espírito por 2 razões distintas. Primeiro está no verso 2. Porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olhe para mim. Temos que compreender aqui, antes de eu entrar nisto, porque a primeira razão que Jesus condena esta atitude é porque só há um juízo, é o juízo divino. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. E até porque Jesus estava falando de uma maneira em que toda a gente lá entendia. Se você conseguisse, e eu conseguisse, porque eu não sei ler grego, eu só apanho algumas palavras. Mas se eu conseguisse entender aquilo que Jesus está falando, ele está falando numa linguagem de tribunal. Você está a entender? Quando ele diz, porque com o juízo com que julgardes, sereis, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir a vós. Ou seja, a acusação que tiveres fazendo, prepara-te, porque podes a sofrer também. A mesma acusação que estás fazendo, tu podes estar sujeito a essa acusação. Deixa-me fazer uma pergunta. Um homem, estou a falar no genérico, homem e mulher. Um homem que mata alguém,
Ou melhor ainda, um homem para ser adjetivado assassino, ele tem que matar muitos? Ou basta matar só um? Você está entendendo? Portanto, com a mesma medida que eu entrar em julgamento, eu tenho que ficar à espera, porque o juízo de Deus, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Ao homem só é permitido viver uma vez, a seguir vem a morte e depois disso o juízo. Então a Bíblia não me informa, a Bíblia me ensina que eu vou estar perante um juízo. E da mesma maneira como eu pratiquei aqui, eu vou ser julgado lá. Lembra-se da parábola do Criador incompassivo? Jesus conta uma parábola para os fariseus para ilustrar mesmo isto. E Jesus diz, havia um rei que tinha um servo, e esse servo lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos, você pensa que é 10.000 euros, mas não é. 10.000 talentos é uma soma enorme para aquela altura. Era impossível de ser paga. E o rei manda chamar esse servo e diz, ou tu me pagas, ou eu vendo a tua família, vendo tudo, e atormento até tu me pagaste tudo. E o servo ajoelha-se à frente do seu senhor e pede-lhe perdão, e pede-lhe, suplica por ele, por a misericórdia dele, e o senhor tem compaixão dele e perdoa-lhe a dívida. Vai, estás perdoado. Esse servo, quando chega à rua, encontra um outro servo, um bom servo, que lhe deve 100 dinheiros, 100 denários, que é uma quantia irrisória. E esse servo a quem lhe foi perdoado a primeira dívida, ele chega ao outro e diz, paga-me o que me deves, ou vais para a prisão, até me pagaste tudo. E alguém ouviu isso e foi contar ao rei. Então o rei tornou a chamar outra vez o primeiro servo e diz, servo mau, incompassivo, porque eu perdoei-te a dívida que tinhas para comigo de 10.000 talentos e tu não consegues pagar 100 denários a um servo teu. E então foi lançado na prisão até ser pago. O que é que isto quer dizer? Que se eu gosto de ser perdoado, eu também tenho que praticar o perdão perante o outro. Se eu gosto da misericórdia de Deus na minha vida, então eu tenho que pedir e suplicar e clamar e orar e chorar e berrar pela misericórdia de Deus na vida do outro. Amém? Isto é não julgar. Foi isto que Jesus quis dizer. A misericórdia deve sempre triunfar face ao juízo, acima do juízo, para lá do juízo. Em primeiro lugar, a misericórdia. Quem se relacionar com o próximo baseado em justiça, eu vou começar a ler de novo outra vez para você entender bem. Quem se relacionar com o próximo baseado na justiça, deve sempre esperar o juízo de volta. Não é bom ouvir isto, para não? Se quiser que eu repita outra vez, eu repito. A segunda razão com que Jesus condena isto, eu estou terminando, não há mais de 10 minutos. A segunda razão por que Jesus condena o julgamento, este julgamento, ou porque é que Jesus diz isto, está lá no verso 3 a 5. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho e estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus condena este tipo de julgamento por causa da hipocrisia. Muitos se levantam em juízo, mas se eu for espremer, meus amados irmãos, o sumo que eles trazem é muito bem pior daquilo que eles estão julgando. Você está entendendo o que estou a dizer? Aquilo que eles emanam, aquilo que está escondido debaixo da máscara de santidade, é muito pior do que o pecadozinho que o irmão cometeu, do erro que ele sofreu, da queda que ele teve. A hipocrisia. Hipócrita é aquele que presta mais atenção no pecado alheio, sem antes ter analisado a sua própria vida. Por isso é que Paulo diz lá em 1 Coríntios 11, 25 ou 26, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que direito tenho eu?
de julgar alguém se por duas razões, duas coisas, ou estou cometendo o mesmo pecado, ou então já o cometi. Hipócrita é aquele que é mais condescendente consigo mesmo, mas julga com muito rigor e zelo os erros dos outros. Ou seja, os meus erros não são erros, são quedas. Mas os outros são erros. Os meus pecados não são pecados, são falhas, pastor. Eu sou muito falho. Mas os outros são pecadores. Você está entendendo? Isso é hipocrisia. Hipocrisia na verdadeira essência da palavra. Se for comigo rapidamente em 2 Samuel, eu vou-lhe explicar o que é isso, a hipocrisia. 2 Samuel, lá para trás, capítulo 12. Vocês desculpem estar um bocado fanhoso hoje, mas pronto. 2 Samuel, capítulo 12, vamos ver 7 versículos, de 1 ao 7. Eu penso que esta é das mensagens mais importantes. Era uma das mensagens que a gente devia pregar, pelo menos uma vez por semana. Uma vez por semana. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 7, diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo ao homem rico um viajante, deixou este tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Olha o verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Davi pecou com Batseba, cometeu adultério com Batseba. E aqui o homem que tinha muitas ovelhas é igual a Davi, porque Davi tinha muitas mulheres, muitas concubinas. Mas ele olhou para a cordeira que estava do outro lado, que pertencia a Urias. Urias, penso que é esse nome, que era um dos generais do seu exército. E ele cobiçou aquela ovelha, embora tivesse mais ovelhas no seu curral, mas ele preferiu aquela e praticou adultério com Batseba. E mais ainda, enviou o marido de Batseba para a guerra, para a frente da pior batalha, para que ele morresse assim como morreu. Para quê? Para ficar com Batseba. Davi esteve 9 meses sem se arrepender. Até que chegou a vez que lhe deu. E ele disse claramente a Natã: se eu fosse, ou seja, o homem que roubou aquela ovelhinha é digno de morte. E Natã disse: pois esse és tu, homem. Porque aquele que é mais condescendente consigo, mas julga com rigor e zelo os erros dos outros, é hipócrita. Davi tornou-se, naquela altura, um hipócrita. O erro dele não contava para nada, mas os erros dos outros eram muito grandes. Ajudar o nosso irmão não é errado. Errado é não ajudar. Eu julgar com discernimento, com amor, com atenção, firmado na Escritura Sagrada, o caminho de um irmão meu, não é errado. Errado é eu fazer olhos fechados. Errado é eu deixar ir. Viva a tua vida, filho. Tu também estás cá no mesmo barco que eu. Tu conheces a mesma palavra que eu. Tu ouves a mesma pregação do mesmo pastor que eu. Tu tens a obrigação de seguir em frente com cuidado. Amém?
Isso é errado. Isso é errado. Então, como é que eu posso ajudar? Em primeiro lugar, eu ajudo o meu irmão quando primeiro eu me arrependo dos meus próprios erros. Eu ajudo o meu irmão quando eu tiro a trave que está no meu olho. Porque se eu tiver uma trave no meu olho, eu não consigo ver o cisco que está no olho do outro. Alguma coisa me está a tapar. Eu tenho que me arrepender primeiro. Esse é o verdadeiro sentido de Mateus 7. Versículo 1 ao 6. É o verdadeiro sentido que Jesus está dizendo. Queres ajudar o teu irmão? Então olha primeiro para a tua vida, arrepende-te primeiro e então busca ajudar o teu irmão. O último ponto que eu queria falar consigo está no verso 6, que é o desprezo pela verdade divina. E eu aqui, mais uma vez, eu vou ser algo duro para terminar para fechar esta mensagem. O desprezo pela verdade divina, verso 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem e voltando-se vos despedacem. Olhe para mim, um cão é bonito, não é? Nós temos cães, animais de estimação. Sim ou não? O porco não. O porco está no curral, para chouriço. Mas se nós vimos o contexto desta época, tanto o cão como o porco eram animais imundos, porque o próprio Pedro diz: o cão volta sempre ao seu vómito. O cão e o porco eram animais imundos. E as coisas santas que Jesus está aqui falando, ou as pérolas, é o Evangelho. É a verdade de Deus. É a palavra de Deus. Então, olha o que eu vou dizer agora, que eu vou ser duro. Mas eu preciso de falar isto. Eu era hipócrita se eu não falasse isto. Porque é o que está escrito. Quem não considera a mensagem do reino, quem não considera o Evangelho, quem não quer saber do Evangelho, é exatamente igual a um cão, a um porco. Então eu não o vou dar. Jesus está se referindo aqui, e isto pode criar alguma confusão. Jesus está se referindo aqui não aos ímpios, no modo geral, não àquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, mas Ele está se referindo àqueles que já experimentaram o Evangelho, àqueles que estão sempre à espera que nós condescendentemente e em amor, irmão, volta à igreja, irmão, vem, Jesus está esperando, dá uma oportunidade. Não! O que Jesus está aqui dizendo é que não deis mais o meu Evangelho a esse porco ou a esse cão. Jesus está se referindo àqueles que continuadamente escarnecem do Evangelho. Então, esses tais não devem fazer parte dos nossos relacionamentos teológicos. Jesus não está aqui a dizer para você deixar de ser amigo. Jesus não está aqui a dizer para você deixar de cruzar negócios com Ele. O que Jesus está aqui a dizer é para você cortar relações teológicas. Pare de falar o Evangelho a tal pessoa. Quem escarnece do Evangelho esmaga e pisa a mensagem mais importante da nossa vida. Exatamente como os cães e os porcos se voltam àqueles que não dá a comer. Quem pisa o Evangelho, quem escarnece o Evangelho, ele está esmagando, está pisando, está destruindo a nossa mensagem mais importante. Porém, existe uma diferença entre o espírito, o ímpio, e o escarnecedor. Uma diferença, uma larga diferença. A gente vê isso. Abra comigo em Lucas 19. Lucas 19, verso 41 e 42. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia,
o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Jesus está entrando triunfalmente em Jerusalém. Só há duas passagens na Bíblia em que claramente se vê que Jesus chora. Em frente ao túmulo de Lázaro e aqui à entrada da cidade. Enquanto todo o povo dizia: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas, Jesus, em vez de se alegrar com a alegria dos outros, Jesus, em vez de se exultar com a exultação dos outros, Jesus para e chora. Porquê é que Jesus chorou? Porque estava próximo, por horas, por dias, o fim, que ele iria ser entregue, ser morto, ser crucificado, que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E ele estava perante uma cidade que não o recebeu. Ele estava perante uma cidade que não recebeu o Evangelho da Paz, que é o que diz lá Jesus. Ao menos neste dia, o que é à tua paz pertence. Ele está falando do Evangelho. Ele está falando da mensagem de esperança, a mensagem de salvação. Ele está falando dele próprio e Jerusalém não o recebeu. Então ele termina dizendo: mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão e de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E isso não demorou muito tempo. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano avança sobre Jerusalém e destrói tudo. Muros, templos, casas, Jerusalém ficou arrasada. O que é que Jesus nos está ensinando? E a minha oração é que você hoje saísse aqui com essa compreensão. O que é que Jesus nos está ensinando hoje? E qual é o erro que nós estamos caminhando hoje, que precisamos de passar desse erro para a verdade bíblica? Jesus nos está ensinando que amar o próximo deve ser sempre sem deixar de honrar a Deus. Eu não posso só honrar a Deus e desprezar o próximo. Eu não posso só amar o próximo e desprezar a Deus. Eu tenho que amar o próximo honrando a Deus. E esse honrar a Deus é levá-lo em amor ao caminho, alertando para os maus caminhos, as más práticas, as más palavras que ele está fazendo, andando ou preferindo. Só assim é que eu honro a Deus. Quando eu deixo de fazer isso, quando eu deixo de ajudar o meu próximo nesta questão, eu deixo de honrar a Deus. Então não vale a pena você vir para aqui e dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, e louvar, porque você já está desonrando a esse Deus. O próprio Jesus disse lá na Grande Comissão: e quando entreis numa cidade ou numa casa que não te queiram atender, saí à pressa e sacudi o pó dos vossos pés. É que eu quis dizer com isso: nem o pó dessa cidade é digna de um enviado de Deus. Portanto, se alguém não quiser aceitar o Evangelho e se escarnecer uma, escarnecer duas, escarnecer três, saia fora. Porque tal não é digno nem da sua presença, nem do Evangelho que você prega, nem é digno de Deus. Saia fora, pare de falar. A Escritura nos ensina que por vezes temos que deixar as pessoas entregues à sua própria mercê, pois esta é a expressão máxima do juízo de Deus. Nós vemos aqui no nosso meio várias pessoas que já experimentaram várias coisas, vários milagres de Deus, já experimentaram várias palavras de Deus e vivem ausentes por alguma razão. Essas mesmas pessoas têm sido várias vezes, bastas vezes, contactadas, faladas, volta e volta e volta, e essas pessoas não voltaram. Então é hora de parar. É hora de parar. Porque essas pessoas foram entregues à expressão máxima do juízo de Deus. Não quer dizer que elas não voltem novamente, e glória a Deus por isso. Mas elas, quando voltarem, é como aquela ovelha que estava distraída lá no rebanho e levou uma paulada do pastor. E depois teve que andar 150 dias ao colo, sendo massageada todos os dias a sua pata.
Essas pessoas que estão-se afastadas e que não querem voltar por alguma razão e que inventam desculpas, essas pessoas estão debaixo da expressão máxima do juízo de Deus. Amém? Não dizem mais respeito a nós. É isso que Jesus está falando aqui, neste trecho. Se porventura você tem buscado insistentemente aqueles que se afastaram de Deus e não têm êxito, pare. Pastor, isso é tão cruel. É o que Deus me diz. Pare. Porque esse assunto deixou de lhe pertencer. Esse assunto deixou de lhe dizer respeito. Até porque Jesus diz, nos últimos dias, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Nos últimos dias estarão dois deitados na mesma cama, um sobe, outro desce. Nos últimos dias estarão dois lavrando no mesmo campo, um fica e o outro sobe. Isto é a expressão máxima do juízo de Deus na vida das pessoas, ainda aqui. Porque quem pensa que o juízo é só lá. Eu não me vou gloriar por aquilo que eu vou dizer, porque há muito tempo que eu deixei esse caso entregue a Deus. Eu vivi em comunhão laboral com uma pessoa que me escravizou muito. Falou muito mal de mim, fez muito mal a mim e à minha família. Eu disse, Deus, eu nem te vou clamar por ele. Eu estou tão magoado, estou tão irritado, estou tão irado que nem vou orar por essa pessoa. Essa pessoa está entregue ao teu caminho, está entregue nas tuas mãos. Há cerca de uma semana atrás eu recebi a notícia. Ele teve um infarto cardíaco, juntamente com o arrebentamento dos intestinos, e está em coma induzido há uma semana em Espanha. Leva-me a crer que o juízo de Deus é aqui também. Amém? Então pare de lutar, pare de ficar frustrado, pare de ficar desanimado. A pessoa não quer vir mais, não venha. Ela conheceu a palavra, ela experimentou o Evangelho, ela conheceu a verdade. É a altura de ser o Santo Espírito a trabalhar na vida dela e não você. Amém, igreja? Isto chama-se a expressão máxima do justo juízo de Deus. Até porque o Evangelho, meus amados irmãos, esta passagem é confusa, foi confusa naquele tempo, tem sido confusa ao longo dos tempos e é confusa hoje. Porque esta passagem vai tudo contra aquilo que Jesus prefere noutros lados. Mas o Evangelho é muito mais valioso do que pessoas. Entenda isso. O Evangelho é em função de Deus e não em função das pessoas. Você e eu não temos nada extra Deus que originasse o Evangelho. Não foi por causa da sua bela aparência, do seu belo prazer, do seu porte, do seu empenhamento. Não foi nada. Você não tem nada que influenciasse Deus a ter elaborado um projeto de salvação, de remissão de um povo para a honra e para a glória dele. Você não tem nada. Isso diz-me que o Evangelho é muito mais importante do que às vezes certas pessoas. Poderá ser cruel falar assim, e eu avisei logo no início da mensagem. Resumindo, falámos de não julgar, o que é o julgamento e o que é o não julgamento. Falámos de não dar pérolas a porcos. As pérolas são estas aqui. É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Não desperdiçar este tesouro, esta pérola. Eu conheço uma história, poderá até ser uma lenda, não é uma história, é uma parábola que Jesus contou. Que um homem tinha muitas pérolas, mas encontrou uma e vendo tudo ficou só com aquela. Isto parece irrisório, parece irónico, doido. Então, se é um colecionador de pérolas,
Não vai ficar só com uma. O intuito dele é colecionar mais, sim ou não? Mas ele encontrou a pérola. Não foi uma pérola, foi a pérola. E você e eu hoje temos encontrado a pérola. Então é caso você guardar, fechá-la, enterrá-la, preservá-la, vivê-la e não desperdiçá-la com quem não a merece. Amém? Qual é o objetivo desta mensagem? Este sermão tem sido um sermão demasiado estranho. Tanto para os de dentro como para os de fora. Ele é estranho para os de dentro da igreja, ele é estranho para os de fora da igreja. Mas qual é o objetivo deste sermão? É que existe um meio de expressar amor pelo próximo, sem nunca deixar de honrar a Deus, que é o mais importante. Amém? Você pode amar o próximo sem nunca deixar de honrar a Deus. Segundo lugar, qual é o objetivo disto? É que não existe qualquer inconsistência, qualquer diferença entre o amar o próximo e o amar a Deus. Eu amo o meu próximo, glória a Deus. Eu amo a Deus, glória a Deus. Então eu tenho que juntar as duas. Amém? Como é que eu faço isso? Ajudando, auxiliando, levando ao caminho. Eu sei que é muito difícil para alguém ouvir uma repreensão, mas ela é necessária. Ela faz falta, faz parte do Evangelho. Não é aquelas repreensões que desanimam, que machucam. Repreensões até que sem qualquer assunto nenhum. Porque não arrumaste mal a cadeira. Isso não houve a cadeira, senta-se no chão. Mas existem as repreensões que fazem parte da nossa vida, que mexem com a nossa vida. E ao mexer com a nossa vida, ela vai mexer com outras vidas. Porque nós somos os embaixadores de Cristo nesta terra. Nós somos o espelho da glória de Deus. Somos a luz do mundo, o sal da terra. Então, se o sal for insípido, de nada para mais serve, senão para ser pisado pelos homens. E para você não ser um sal insípido, você tem que estar debaixo do amor e da correção do seu irmão. E para você corrigir o seu irmão, você também tem que estar limpo. Então, examine-se o homem a si mesmo. Quero terminar com uma frase. O cristão que se coloca abaixo dos outros pecadores não pactua com os escarnecedores do Evangelho da Misericórdia. Eu vou dizer de novo. O cristão que se coloca abaixo dos outros pecadores não faz pactos com os escarnecedores do Evangelho da Misericórdia. Deixe que eu complete aqui este quadro. Não imagine na sua mente que os escarnecedores do Evangelho da Misericórdia, como eu falo aqui, que são só aqueles que estão lá fora. Existe muito escarnecedor do Evangelho da Misericórdia dentro da sua própria igreja. Mas se eu sou um cristão, e para ser cristão tu tens que seguir a Cristo, fazer aquilo que Ele manda, cumprir aqueles seus mandamentos. Se eu sou um cristão, eu nem me ponho em cima dos outros, acima dos outros, mais importante dos outros, e nem entro nesses jogos externos ao Evangelho. Porque Jesus disse, aquele que se humilhar será exaltado. Amém, igreja? Esta foi a palavra que Deus me colocou no meu coração e que já há muito tempo que eu andava para trabalhar convosco acerca dela. Amém? Foi hoje o dia escolhido por Deus. Vamos ficar de pé? Oh, meu Deus, te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Te
Agradeço ao Deus pela tua grande graça, que trabalhas, Senhor, na improbabilidade, nas coisas improváveis. E me escolheste, Senhor, esta manhã para falar aos teus filhos, ao teu povo, à tua igreja, acerca deste tão importante assunto. Por isso eu te agradeço, Senhor, humildemente, o facto de teres mutuizado, o facto de me teres dado esta coragem, esta ousadia, este entendimento, esta sabedoria, para falar desta forma, Senhor, de forma a que todo aquele que me ouve ou que me ouviu, ele o entendeu, mas não ficou machucado, Senhor. Ele ficou elucidado. Ele cresceu na fé e na verdade da Tua Palavra. Abençoa, Pai. Da mesma forma, todos aqueles que forem ouvir esta mensagem através desta gravação. Senhor, que eles sintam também essa misericórdia, essa graça, que eles sintam também o Teu trabalhar, o Teu agir nas Tuas vidas e na vida das Tuas igrejas. Para que eles possam ser influenciadores, não para o lado ruim, mas para o lado verdadeiro do Teu Evangelho. Para que eles possam também falar como Jesus falou, pregar o que Jesus pregou, ensinar o que Jesus ensinou. Para que eles possam, Senhor, ser canais de bênção e não de desilusão, divisão ou afastamento. Perdoa-nos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Porque muitas vezes nós entramos também em parceria com tal espírito, o espírito condenatório. Muitas vezes quisemos ser juízes do mundo, de tudo e de todos, não calculando um tão grande mal que nós fazíamos até a nós próprios. Mas graças te dou, Senhor, porque caíram os camas, abriram-se os olhos e os corações se tornaram receptivos a esta verdade. Dura, sim, com uma aparência de crueldade, sim, mas cheia da Tua vida, cheia da Tua graça e cheia da Tua misericórdia. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Te louvamos e Te adoramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus.